Agora eu falei assim, não, calma, tem aviso. Ele tá uma pilha, né? Som. A graça e a paz, irmãos. Então, irmãos, podem ir abrindo as Bíblias ou acessando os aplicativos de Bíblias em Tito 2, 11 ao 14. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. A felicidade do garoto. Eu vou beber uma água porque... E diferente do primeiro sermão, eu aprendi a segurar o microfone, graças a Deus. Amém. Encontraram? Amém? Tito 2, capítulo Tito 2, é do versículo 11 ao 14. Capítulo 2, versículo 11 ao 14. Então, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo do 11 ao 14, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos aqui, ó Senhor Deus, entregar nossas vidas, nossos corações, ó Pai amado. Venha até nós sobre o nosso entendimento sobre o Senhor, sobre as nossas convicções, Senhor Deus, que sejam elas, ó Pai amado, somente as Tuas, ó Senhor Deus. Ó Pai amado, habita em nós todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quando estava elaborando esse sermão, eu observava quando eu ia para o trabalho lá, eu ainda vou, amanhã eu irei novamente para o trabalho, por volta das 7h15 ou 7h20 da manhã. E eu observando ali aquele pessoal que sai de suas casas e também vão para os seus empregos de manhã, eles, parece que ao sair de casa, eles jogam dados. Todo tipo de pessoas que observavam, elas estavam saindo de suas casas sem um propósito definido, sem um propósito maior definido em suas vidas. Vidas vãs, era o que eu observava, podia estar errado, mas era o que elas transmitiam para mim. Observando isso, eu elaborei sermão com base na palavra sensatez, bom senso, ou então na questão de você tomar atitudes pensantes, você ter uma vida mais pensante, uma vida que você saiba que cada atitude sua, você pense no que está fazendo, você possa estar totalmente ciente das suas decisões. E eu observava elas indo para um local, indo para o outro, e dali ia vendo que era uma aleatoriedade tão grande, algo tão incerto que era triste, ainda é triste. É triste de ver nessa nossa sociedade atual essa forma de viver sem confiança em algo, em Deus, principalmente. E aqui nós temos muito a aprender com a igreja primitiva, onde Paulo, ele passa essa tarefa a Tito. Tito era um aprendiz de Paulo, que ele teve essa tarefa de sair à cidade de Creta, uma grande cidade aí, cidade-estado, lá uma ilha também do rei da Grécia. E essa ilha, ela era um porto marítimo, ela tinha várias ali culturas diferentes, porque vinham várias pessoas de mundos, de locais diferentes. E tinha essa divergência
de cultura ali no ambiente, nessa árdua tarefa que Tito foi fazer, que Paulo o entregou para fazer. E nessa carta aqui, vocês podem, quando chegarem em casa, claro, ler Tito, do capítulo 1 ao capítulo 3, vocês vão ver as orientações que Paulo dá a Tito, para que ele passe ali nas igrejas daquela região, vendo se os membros daquela igreja estão de acordo com a vontade de Deus, se eles estão agindo conforme ali o que Deus tinha para eles. Porque era uma cidade muito grande, muitas culturas, muitos falsos profetas tinham ali, que são problemas que hoje enfrentamos também. Por isso que eu disse que temos muito a aprender com a igreja primitiva. Ela foi a base para nós estarmos aqui hoje. Então nós vamos agora partir para o primeiro ponto do sermão, que é sobre a manifestação da graça divina. Que porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. A graça de Deus se manifestou salvadora. Amém? Essa graça divina, se você pesquisar ela no Google, você vai achar a forma mais comum, mas ela não está errada, ela está certa, que é favor imerecido. Aquele favor onde Deus entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Essa é a graça de Deus, onde Tito tinha essa tarefa ali de levar às igrejas de Creta. E essa graça divina, essa graça de Deus, nós temos que ter muito cuidado a ter esse entendimento sobre graça. Porque hoje, no tempo atual, uma palavra dita muitas vezes, às vezes ela perde o sentido. E ela, propagada de forma errada, ela também perde o sentido. Então essa graça de Deus, a gente não pode ter um entendimento errado sobre ela. A gente tem que ter um entendimento correto da graça de Deus. E Ele espera que nós demos valor à graça que Ele nos deu. Esse favor imerecido, essa bondade que foi a graça de Deus na obra da cruz, foi a morte de Jesus ali e depois a sua ressurreição. E a graça de Deus, ela tem muito a dizer mais do caráter de quem dá do que de quem recebe. Porque às vezes a gente pensa, Deus entregou seu filho por mim, porque eu sou bonito, eu sou forte, Ele me ama de todas as coisas. Ele nos ama sim, mas a graça de Deus, ela não foi nos dada porque merecemos, ou porque merecemos. Porque isso diz mais sobre a bondade de Deus para conosco, do que nós que recebemos essa graça. Não foi merecido, a gente não merecia, mas mesmo assim, Deus é bom, e essa graça que Ele nos deu nos alcançou. E como eu disse, temos um entendimento muito errado, hoje em dia, sobre essa graça, porque muitos profetas hoje, profetas em si, né, que também são falsos profetas, tem a questão de várias teologias diferentes, propagam. A internet abriu portas aí de entendimento, muitos errados também, onde em questão de segundos você pode desviar o seu entendimento de algo e vai pelo caminho errado, se você entender assim. Mas, graças a Deus, eu tenho dito isso esses dias, que eu tenho uma congregação, a igreja aqui que eu congrego, ela prega a palavra. A EBD, os cultos, as aberturas, as pregações, elas pregam a palavra de Deus, sem acrescentar ou nem tirar. A gente, aqui na nossa igreja, graças a Deus, a gente prega a palavra de Deus. E então, me lembrei de um livro que eu li chamado O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Ele era um escritor alemão, e no seu livro de Discipulado ele aborda dois entendimentos de graça. A graça preciosa e a graça barata. Essa graça barata, ele define como se fosse um resto de estoque. Ali, a graça abundante, mas sobrou um pouquinho da graça de Deus, então Ele nos deu. Ou então um perdão barato, um perdão barateado, onde perde o valor, essa graça perde o valor. Essa graça barata, ela não exige que você passe pela transformação que é a outra graça, que é a graça preciosa. Essa sim é a graça preciosa,
você precisa passar pela transformação. E o cuidado de se entender sobre essa graça barata, que a gente ali pode... Deus perdoa nossos pecados, agora eu posso pecar livremente. Esse é um entendimento muito errado sobre graça. Porque, sem muitas palavras, Ele está te levando para o inferno. Às vezes você, sem entender, ou até entendendo, busque a verdade acima de tudo. Busque entender aquilo que você acredita, que é a graça preciosa que nós temos que ter em mente. Essa graça barata aqui, ela foi uma teologia que vem levando até hoje muitas vidas para o inferno. Com aquela prática de dizer, você não precisa mudar para poder seguir Jesus. Venha do jeito que você é, você não precisa mudar. Pode vir do jeito que você sempre foi, porque a mudança não é necessária. Deus já morreu por seus pecados, então já está tudo pago, não precisa se preocupar com isso. Mas isso está muito errado. Não podemos pensar assim de jeito nenhum. E se alguma vez você vê ou ouvir alguém propagando uma graça barata dessa, é retruque. Argumente contra, porque isso vai levar as pessoas que estão ouvindo em volta ao inferno. Muito cuidado. Então entramos na verdade, na graça preciosa. Essa graça que o Dietrich, ele define como se fosse o tesouro oculto no campo, onde a gente encontra e vende tudo que tem para poder estar ali com essa graça. Sabe, aquilo de mais precioso que você encontra e não quer largar por nada, porque você sabe que é uma novidade, você sabe que é a invenção da roda, você sabe que é ali a sua salvação. Essa é a graça que Dietrich ele fala, que é a graça preciosa. Essa graça que tem sido muito pouco divulgada. Essa graça que tem se ofuscado. Mas temos que resgatar esse entendimento sobre graça. Essa graça preciosa que teve um preço, que não foi de graça, como muitos pensam, que alguns pensam como foi o acontecimento que já passou, perde o valor, não foi dolorido, não foi brutal como foi realmente. Então, não devemos ter em mente esse pensamento de graça barata. Se você está vivendo numa vida de graça barata, numa vida sem transformação, sem mudança de atitude, tome muito cuidado, porque isso é muito perigoso. E no versículo também fala que se manifestou para todas as pessoas. E realmente foi para todas as pessoas. Mas, infelizmente, é uma pena que nem todas as pessoas vão reconhecer essa graça do Senhor, essa graça preciosa. Porque no dia do juízo, no grande dia do Senhor, Ele vai vir e vai perguntar para você, então, sobre as suas convicções. Então, se você vinha crendo num tipo de graça barata, a notícia vai ser muito ruim. Mas se você vinha crendo numa graça preciosa, aí sim, as boas novas de Jesus, a bendita esperança, que é Jesus Cristo, a salvação chegou até você. E glória a Deus por isso. Porque esse tipo de pensamentos, nós temos que ter em mente que não é só questão de opinião de uma pessoa ou de outra, é questão da mensagem. A mensagem não pode ser alterada. Por mais que vários autores venham falar para você sobre uma opinião deles, você não pode ofuscar a mensagem de Jesus Cristo. Deve sempre em mente procurar a verdade na palavra de Deus e ver se aquilo bate com o que está lá escrito, com o que está escrito. Porque certamente eu acredito que quando Tito chegava nas igrejas e via alguma coisa errada, por orientação de Paulo, ele repreendia na hora. Ele falava: irmãos, não é assim que se deve, não é assim que vocês vêm fazendo que deve ser feito. Voltem então aos caminhos do Senhor. E ele ali ensinava, falava e mostrava sempre a eles como deviam agir, como deviam sempre andar. Então, primeiro tópico, manifestação dessa graça, o entendimento da graça divina de Deus,
que não se deve perder o valor por nada, por mais que passe 1000 anos, o entendimento dessa graça não pode ser alterado, como vem sendo muitas vezes divulgada de uma forma tão errada e tão destrutiva às vidas. E, portanto, depois de termos falado da graça, entramos no segundo ponto, que é a transformação pela graça. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta presente era. E como eu disse, Creta era uma cidade muito ali cultural. Tinha vários povos, tinha várias religiões em si na questão, tinha vários pontos de vista ali que viam contra o que Cristo tinha deixado para eles, contra o que os apóstolos pregavam. Tinha muita coisa assim. E não é diferente de hoje. A gente aqui não é uma ilha. O Brasil hoje, nossa cidade, Goianésia, não é uma ilha. Mas como estamos hoje dentro de uma globalização firmada e totalmente ali incrementada na nossa sociedade, nós conhecemos vários povos, nós conhecemos vários tipos de culturas. E não podemos deixar que essas culturas venham rebater o nosso pensamento sobre Cristo. Venham rebater a nossa convicção sobre Cristo. E falando então sobre essa transformação, que é algo gradual e periodicamente, não é do dia para a noite, que aqueles irmãos que estavam vindo fazendo coisa errada iam acordar e simplesmente, acordei. Agora, hoje sim eu posso fazer as coisas certas. Era algo gradual. Os erros que nós fazemos, os pecados que cometemos, tem alguns sim que são mais simples. Tem alguns sim que dá para a gente largar ele no dia. Sem parar de fazer e nunca mais fazer. Mas tem outro que é gradual. É você, com essa transformação, você pedindo a Deus, você orando a Deus, como o pastor José pregava quarta-feira, buscando continuamente essa vida de transformação. Você vai cair, isso é certo, uma hora você vai cair, mas não abandone esse caminho, essa forma de buscar a Deus, sempre. Essa transformação que também pode ser dita como a preparação para o grande dia. O pastor João também falava hoje de manhã sobre essa preparação, sobre esse ato de se preparar para o encontro, o grande dia. O encontro que se a gente ficar esperando muito, uma hora ele vai chegar e a gente vai ficar, infelizmente. Então essa preparação, ela é com base puramente na graça de Deus e também na transformação. E essa transformação não vem sem renúncia. Ela vem puramente da renúncia, da impiedade e paixões mundanas. Paixões essas que são enganosas demais. Elas são ilusórias. É como uma sereia que canta e algumas pessoas caem no tipo de canto, acham bonito, acham realmente que é a coisa certa. Mas, infelizmente, se você não se transformar, você não pedir a Deus essa transformação de práticas que você vinha fazendo, você não encontrou essa graça. Essa graça não se manifestou para você. Mas, se você passar por essa transformação, que ela é ali viva, você sente ela acontecendo. Não é possível que a pessoa que tenha um encontro com a graça de Deus não vai se transformar, não vai mudar de vida, não vai mudar de pensamento, não vai mudar de entendimento. Não é possível. Pode ser que ela seja ali um membro da obra por um certo período, depois saia, mas depois volta, e Deus está no controle daquela vida. E aqui então fala da vida de maneira sensata. Na minha versão isso é assim, viver de maneira sensata. Sabe essa sensatez, esse pensamento certo de você saber o que você está fazendo, o bom senso de você pensar, eu estou fazendo isso. Consciente, esse pensamento consciente. Porque em algumas versões traz essa sensatez como sóbrio. Viver uma vida de maneira que sóbria. Viver uma vida totalmente, aqui pensando de maneira sóbria e com razão. Aí eu lembro de uma memória familiar minha, que muitos lares aí passam, mas na minha acontecia também. Que era lá no Maranhão, na minha casa lá tinha, a casa era grande lá no Maranhão, tinha vários degraus e tudo, meu avô até reclamava, que casa cheia de degrau, uma hora eu vou cair e morrer aqui.
mas isso nunca aconteceu. E então, quando tinha festa lá em casa, meu pai, o Valdivino, ele bebia, ele chegava a beber. Então ele entrava no estado tão grande assim de embriaguez. Ficava fora de si, ele bebia até ficar fora de si. Mas graças a Deus ele não era daquele tipo de ser violento. Ele não bebia para ser violento com os outros, ele era brincalhão. Ele chegava na festa ali em casa, ele era quieto. Depois que bebia 1 ou 2 ou 3, ele se soltava, ele se largava, ficava brincalhão. E ele ficava no estado de transe, fora de si. Não tinha controle de seus atos. O que ele falava ali, ele não pensava no que estava falando. O que ele brincava ali, ele não tinha controle sobre esses atos. E esse estado aqui, que fala de sóbrio, é esse estado que Tito vinha repreender da igreja primitiva. Que é você viver uma vida sóbria, sem estar embriagado com coisas de paixões mundanas, sem estar ali enganado, sem estar enganado, embriagado ali com coisas que venham tirar fora do transe, fora do seu entendimento de Deus, de Jesus Cristo. E então, essa é a vida de sensatez. Uma vida onde você procura ter controle sobre os seus atitudes e atos, e não sair descontrolado, vivendo a vida descontroladamente, aí tomando decisões. É você saber o que você está fazendo. É você viver o propósito que Deus tem para você. Seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer outra área. Porque ali, certamente quando as pessoas verem que você é uma pessoa transformada, uma pessoa que é entendida da graça de Deus, elas vão também mudar. Elas vão mudar. Seja de uma forma ou de outra. Elas vão mudar. São pequenos detalhes que às vezes a gente, seres humanos, somos limitados e achamos, não, isso aqui não vai resolver. Se eu falar uma palavra aqui para alguém, não vai mudar nada. Se eu agir de maneira diferente, não vai mudar nada. Mas estamos certamente enganados. Qualquer detalhe que seja para a glória de Deus, Ele trabalha ali. Ele vai alcançar vidas através desse detalhe, através dessa obra. E você é fundamental para essa obra de Cristo, para alcançar mais vidas para Ele. Que aqui fala também justa, uma vida justa e piedosa nessa presente era. Nesse mundo tão caótico que a gente vive hoje. O pastor na IBD de manhã um dia falou, quem está atento às notícias sabe muito bem o que se passa pelo mundo. Porque o mundo hoje, atualmente, ele está em tempos muito difíceis. Muito difíceis. Seja desastres naturais, seja desastres econômicos, socioeconômicos, onde ali questões tão sérias precisam ser vividas. E por que viver nos tempos desses de maneira tão insensata? Por que viver de maneira tão embriagada, tão fora de si, sem pensar no que está fazendo, para onde vai, ou então sem propósito? Por que viver uma vida assim? No mundo, numa presente era, como era aquela da igreja primitiva e como é hoje, da gente aqui também. Então, esse pequeno trecho da carta de Paulo nos mostra esse ato de renúncia, esse ato da impiedade, esse ato de paixões mundanas, viver de maneira sensata, viver de maneira que agrade a Deus, justa, piedosa e sempre nessa presente era. Somos chamados para isso. Somos chamados, e não adianta a gente se fazer de cego eu não fui chamado para isso, meu propósito é outra coisa. Não, você foi chamado para viver uma vida de sensatez nos caminhos do Senhor. E então entramos no terceiro ponto, que fala também da bendita esperança em Cristo Jesus. Que lá diz, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa esperança, a bendita esperança, que ele também tinha que sempre anunciar às igrejas de Creta. A mensagem, o evangelho, que não podia se perder jamais. Que o principal foco dos falsos profetas ali, em desviar as igrejas ali daquela região, era
mudar a mensagem do Evangelho. A mensagem de Jesus Cristo. Seja desmerecer a autenticidade de Jesus, ou então ficar sempre naquelas crenças judaicas. Você só pode ser salvo se você for circunciso ou outras questões. Mas Paulo aqui orienta Tito a levar essa mensagem da bendita esperança em Cristo Jesus. Essa pós-ressurreição que foi a viver nessa bendita esperança. E esperança aqui não é aquela esperança que a gente sempre acredita de que se algo vai acontecer ou não. Aí, eu tenho a esperança de que quando eu sair daqui hoje do culto, eu possa dormir tranquilo. Eu não tenho certeza se quando eu chegar lá em casa eu vou dormir tranquilo. Eu não tenho essa certeza. Mas a bendita esperança, essa mensagem aqui que Tito levava àquelas igrejas, e cabe a nós hoje também, era a esperança de que Cristo retornaria. Que a promessa que um dia foi falada para eles se cumpriria. E a esperança, de certeza, vai acontecer. Não é esperar se vai ou não vai. Vai acontecer. E sempre lembrar, mantenham sempre nos caminhos com as boas obras, mantenham sempre nessa vida de sensatez, porque a bendita esperança é certa. E isso é motivo de alegria, não é motivo de medo nem de desespero. É sempre um motivo de alegria. E então, partimos aí para o quarto e categoricamente o último ponto, que é preparando-nos para a vinda de Cristo. Que essa preparação que eu falei do entendimento da graça, que é a transformação de vida e também do crer na bendita esperança, no crer nessa vida com Cristo, no crer eternamente, buscando ali a santidade, buscando ali mudança de hábitos em vida e também que com a sua vida seja pregada o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu já disse em todos os meios que você está. É esse resultado aqui que a gente deve sempre buscar. Esse resultado aqui que, se a gente não estava buscando, a gente deve buscar. Que é uma vida de sensatez firmada nessa renúncia, sempre de maus hábitos, de pecados, de ali coisas que vão contra a vontade de Deus e voltada para um caminho, uma vida viva com Deus. Lembrando da graça preciosa de Deus, que teve um preço. Não foi meramente de graça, não foi meramente um ato ali. Não foi um simples ato, foi o maior ato que o cristão pode se orgulhar na sua vida. Que ele pode simplesmente falar, eu sou salvo em nome do Senhor Jesus, porque Jesus morreu na cruz por mim e pelos meus pecados. É mérito dele, graças a Deus. E então, essa preparação para a vinda de Cristo se trata disso. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Nesse ato de purificação, um povo que antes era desgarrado, um povo que antes andava na escuridão, foi purificado. Um povo foi purificado e agora é de Jesus. E isso gera em nós uma vida de novidade. Essa vida que transforma, essa vida que a gente não pode esquecer jamais. Independente do que a gente acha ou não acha, acredita ou não acredita, essa vida de novidade em Cristo. Que se algo está longe disso, que se algo está longe desse viver em Cristo, não é de Deus. Atente os seus olhos, vigiai e orai sempre. Porque Deus é bom conosco. Então, esse ato da preparação, você tem que ter em mente que não é só ali de adivinhação. Você não deve adivinhar o grande dia. Você tem sempre que pensar em mente o que Deus tem para você. Não viva uma vida agora, uma vida neste mundo, nessa passagem terrena, uma vida simplesmente de viver. Simplesmente viver. Viver por mim e fazer o bem para todos, porque isso não gera salvação. Crer em Deus, crer no Jesus, Filho do Senhor, gera salvação. E essa geração de salvação que Ele nos dá, essa salvação que Ele nos resgatou, gera em nós a mudança. Essa mudança que confronta o nosso ser.
ela bate de frente ali com o que a gente acredita e o que a gente tem prazer, o que a gente quer buscar, sempre. Ela sempre vai bater com as nossas vontades mundanas. Porque o texto deixa bem claro que como ele purificou um povo para todo seu, esse povo anteriormente já era impuro. Esse povo que eu falo de nós mesmos antes de Jesus na cruz, era um povo impuro. Se contaminou com coisas do mundo. Se contaminou ali com achares do mundo. E concluindo, eu digo aqui uma frase que também está no livro Discipulado, que diz assim: não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. Essa frase aqui, ela resume muito bem essa vida de sensatez, de reconhecimento da verdade, você acreditar na verdade. Porque ali, quando você acredita na coisa certa, ela sempre vai estar certa, não tem jeito. E aqui fala também que não podemos baratear a graça de Deus, porque isso custou caro para Ele. Não foi meramente um simples ato, como eu já disse, foi o grande ato das nossas vidas. Foi a mudança das nossas vidas que ali nos gerou grande mudança. E esse é o resultado de uma vida de sensatez. Você tem que ter essa busca em mente sempre. Ali buscando cada dia mais viver na sensatez de Deus. Pegar essas orientações aqui, que Tito levava à igreja primitiva, e levar para o seu coração. Seja todo dia acordar e renunciar a alguma coisa que você faz, seja todo dia ali escolher você viver uma vida de sensatez, orando a Deus, buscando a Deus, lendo a Bíblia, falando com Ele, falando com o seu Criador, falando com o seu Pai, sempre, até o dia do juízo, até que Ele venha. Então, essa vida de sensatez, o resultado que ela gera em nós é liberdade. É uma liberdade tão grande que a gente, às vezes, não consegue nem pensar em outras coisas, a não ser desse grande feito que Deus fez por nós. Então, seja amanhã, seja até quarta-feira, quando você ouvir outra pregação, quando você acordar ou ao se deitar, tenha em mente isso. Peça a Deus uma vida de sensatez, peça a Deus uma vida de bom senso, de razão, de que você não meramente viva um dia por sua conta própria, ou então nos seus desejos. Que você possa realmente viver uma vida ali que Deus tem para você. Amém, irmãos? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua obra em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu chamado, Senhor Deus. Porque Tu, ó Senhor Deus, nos resgatou. O Senhor, ó Pai amado, nos chama a uma vida, ó Pai amado, meramente, ó Senhor, Pai amado, contigo, ó Senhor Deus. Estar contigo, na Tua presença. Buscar as Tuas coisas primeiro, antes de todas as coisas, ó Pai amado. Muda em nós o coração, Pai amado, e dá em nós, ó Pai amado, coragem para aceitar os Teus preceitos, os Teus mandamentos, e os Teus caminhos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.